A promoção Oficina dos Sonhos da Bosch voltou. Compre produtos do Grupo Bosch e concorra a mais de 200 prêmios incríveis e 5 oficinas Bosch no sorteio final. Serão sorteios semanais. Comprando ferramentas mais acessórios, você tem o dobro de chances de ganhar. E a promoção é válida de 1º de agosto a 31 de outubro de 2021. Cadastre-se no site da promoção e participe! Você consegue fazer medições e marcações usando medidas absolutas? Ou seja, você tem que fazer uma marcação e uma medição e uma marcação de uma peça de 30 centímetros. Se você quiser saber se isso é possível, fica comigo que eu vou te contar. Aproveita já para se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações quando a gente posta conteúdo. Hoje eu estou em outra oficina, estou na oficina do Ney, está chovendo aqui e a minha oficina tem telhado metálico, então fica difícil de gravar porque faz muito barulho. Mas será que é possível a gente fazer uma marcação de uma medida absoluta, como 10 centímetros, 30 centímetros? Como que a gente consegue ter certeza que essa medida é perfeita, real? Impossível, não dá para fazer isso. Quando a gente faz uma medição, uma marcação, uma medição, a gente utiliza os instrumentos de medição. A régua, trena, esquadro, entre outros. Esses artefatos, essas ferramentas de medição, elas são fabricadas na indústria, utilizando-se técnicas diferentes, materiais diferentes, máquinas diferentes e principalmente aferições diferentes. Então, na indústria A, o 10 centímetros tem uma situação. Na indústria B, pode ser que tenha variações aí de décimos de milímetro. E é realmente o que acontece. Eu vou te mostrar isso provando aqui, colocando 2 esquadros, 2 réguas e mostrando que eles têm diferenças. Eu estou aqui com 2 esquadros do mesmo fabricante e eu estou alinhando eles aqui com outro esquadro, justamente para a gente fazer uma comparação aqui das 2 escalas, uma contra a outra. E é visivelmente, visível a diferença que tem entre as escalas. Ou seja, vejam, 2 esquadros são 2 esquadros tidos como de qualidade e eles têm diferenças. Então por isso que eu digo que é impossível a gente conseguir ter um 10 centímetros absoluto. A gente nem sabe se esse esquadro é os 10 centímetros correto, ou se é esse, ou uma régua, ou seja, a gente não tem essa referência. Mas fica tranquilo, isso dá para resolver numa boa. O que acontece? A primeira dica que eu quero te passar é justamente você utilizar sempre o mesmo instrumento de medição, de marcação e medição. Então, se você estipulou que é esse esquadro, utilize só ele para fazer a marcação das medidas. Se você usar um outro esquadro que tenha provavelmente alguma diferença de medida, você vai transferir essa diferença para as peças que você vai marcar. E isso vai dar problema. Então, eleja apenas uma ferramenta para fazer as suas medições e marcações. No caso do esquadro, a gente tem uma outra questão aí, né? Que é a questão se ele realmente está no esquadro. Eu já usei na minha oficina um esquadro que eu achei que estava no esquadro e não estava. E aí eu cortava as peças, por exemplo, na serra meia esquadria, experimentava e ele não estava dando esquadro. Então, eu até usei ele para regular a meia esquadria para deixá-la no esquadro. Ou seja, o esquadro não estava aferido, ele tinha uma diferença de ângulo, ele abria um pouquinho mais do que 90 graus. Então isso realmente num esquadro é um grande problema. A questão da diferença da escala de medida não é problema, porque se você definiu que esse é o esquadro que você vai usar em termos de medida, tá tranquilo. A próxima dica que eu quero te passar é em relação ao uso da régua e como você vai fazer aí a marcação na sua peça. Então, digamos que isso aqui é um pedaço de MDF e eu vou marcar aqui 10 centímetros. Então, se eu alinhar a ponta da régua aqui pela face do MDF e vir aqui com o lápis e fazer a marcação,
O que acontece? Eu posso acabar fazendo essa marcação com alguma variação em relação aos 10 centímetros. Por quê? Eu vou alinhar aqui o lápis com a linha, mas pode sair fora, pode sair alguns décimos fora. Então a minha sugestão é que você faça o quê? Inverta a régua e alinhe a beirada aqui, a quina do MDF, com os 10 centímetros. Fica mais fácil de enxergar esse alinhamento. E aí você vem aqui e faz a marcação. E tá aí. Então o que acontece? Essa é uma maneira mais eficiente de você posicionar a sua régua para fazer a marcação da sua peça. Outra questão é o que você vai usar para fazer a marcação. Eu usei aqui um lápis muito bem apontado, ficou uma linha fina. Mas se você usar lápis ou canetas que deixem uma linha grossa, o que acontece? Quando você for cortar, posicionar a madeira para passar a serra ou posicionar a guia para passar a serra, você vai ter uma dúvida em relação à posição que você vai colocar a guia em cima da linha. Então, quanto mais fino for o seu instrumento de marcação, melhor. Um lápis muito bem apontado ou uma lapiseira também. A lapiseira sempre vai ter uma ponta fina, né? E aí você consegue fazer uma marcação perfeita. Agora, se eu tiver que cortar aqui, agora vamos à terceira dica. Se eu tiver que cortar 10 peças de 10 centímetros, como eu falei, o que acontece? Se eu fizer a marcação 10 vezes aqui, eu vou ter alguma diferença entre as peças. Então, cria um gabarito. Tá aqui. Criei um gabarito, que nada mais é do que um pequeno esquadro, aonde eu tenho aqui 10 centímetros. Até medindo aqui, conferindo com essa régua, esse gabarito ele está meio milímetro menor. Ou seja, eu já tenho aqui uma diferença do esquadro que eu usei para marcar essa peça para essa régua. Então, é aquilo que eu falei inicialmente, utilizar sempre o mesmo instrumento. E aí, o que eu faço? Eu encosto aqui e eu vou ter sempre a mesma marcação. Independente se eu tenho aqui 10 centímetros ou 10,90, ou melhor, 9,90 ou 10,10, ou seja, eu vou estipular que os meus 10 centímetros tá aqui. Você pode fazer isso para medidas específicas que você vai repetir as peças, né? Repetir as marcações, ou você pode, por exemplo, criar um dispositivo como esse, que é uma régua metálica com um toquinho de madeira vencendo aqui a espessura da régua. Então você solta esse parafuso e corre esse anteparo na medida que você quiser. Aqui é uma régua pequena de 30 centímetros. Você pode fazer, por exemplo, numa régua grande. E aí você tem um belo de um gabarito. Isso nada mais é do que o conceito do esquadro combinado. Tá aqui. Esse aqui é o esquadro combinado, onde esse anteparo corre e você prende na medida que você quiser. Então, olha, aqui está marcado 10 centímetros. Corrigir aqui. Então você encosta aqui e faz a marcação. O esquadro combinado tem um limite de tamanho. Então você fazendo isso daqui com esse anteparo, você consegue ter uma metragem maior de régua e consegue então fazer as medidas repetitivas com muita facilidade. Aqui um outro gabarito, só para ilustrar. Se eu precisar uma peça nessa medida, eu encosto aqui, encosta a guia, ou já passa na serra. Você pode fazer a marcação e depois utiliza o esquadro para fazer a marcação na peça inteira. Como você viu, é impossível saber se você está realmente fazendo a marcação absoluta de 10 centímetros.
Difícil, então você vai ter que eleger aí o seu instrumento de medição. No nosso curso de marcenaria, a gente ensina várias dicas para você fazer as marcações, as medições e fazer tudo isso com muita eficiência, para que você tenha sucesso no seu projeto. Eu fico por aqui, queria que você deixasse aí o seu like se você curtiu, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. E quando você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, marque Oficina de Casa. Um grande abraço!